E nada fica encoberto aos olhos de Deus. Nada, absolutamente nada fica encoberto aos olhos de Deus. Pode estar certo disso. A justiça de Deus, ela não falha. Deus, ele é um Deus justo. Graças a Deus, estamos chegando com mais uma palavra de fé, amor e esperança. Querido Deus e Pai Celestial, abençoa este tempo, Senhor, que vamos meditar na Escritura, que o Espírito Santo possa falar comigo, através de mim, com este ouvinte, com esta pessoa que está agora mesmo, ó Deus, ouvindo a Tua santa e bendita palavra. Amém. Nós temos um tema nesta mensagem que diz assim: ainda assim darei graças e louvarei o Senhor. Abacuque, capítulo de número 3, o versículo 17 ao 19. Eu vou fazer uma leitura bem atualizada. Diz assim o texto da Escritura: ainda que a figueira não floresça e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim eu darei graças a Deus e louvarei Ele, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele me faz andar firme como um veado selvagem e me faz voar altaneiramente como a águia. Fantástica esta escritura e esta leitura, para mim e para você, para nós meditarmos. Uma experiência através desta leitura, deste livro, através do profeta Abacuque. Historiadores, eles dizem que Abacuque, o seu nome, o nome Abacuque, está ligado a uma palavra hebraica, que possui o sentido de abraçar. É muito legal a gente sempre pensar no nome dos filhos, no nome das pessoas. Isso não quer dizer que, porque a pessoa tem um nome que tem um significativo ruim, a gente vai se desfalecer, vai se deixar abater. Não, muito pelo contrário. A gente tem que tomar posse da palavra de Deus e profetizar na vida dos nossos amigos e familiares, ou até mesmo filhos, que tem um nome que talvez alguém se arrependeu de ter colocado. Muito bem, mas o que está valendo aqui é esse propósito aqui. O nome Abacuque é interessante. Diz aí os historiadores que está ligado a uma palavra hebraica que possui o sentido de abraçar. Eles explicam que refere-se à sua proximidade ao Senhor. Isso é significativo. Eu acho muito significativo, Um nome que representa alguém que se aproxima de Deus, que está muito próximo de Deus, que significa abraçar, porque alguém que se aproxima de alguém, ela tem esse desejo de abraçar este alguém, não é? De demonstrar um carinho, uma atenção, de emprestar os ouvidos. E como está difícil hoje, amigos, Hoje está muito difícil encontrar amigos de verdade, pessoas que você possa confiar, ou melhor, pessoas que gostem de você. Está muito difícil de encontrar pessoas que gostam da gente de verdade. As pessoas estão correndo muito de um lado para o outro, atrás disso, atrás daquilo, e pasmem, dentro da própria família, entre irmãos, pais e filhos, tios, avós. Não está bastando esta pandemia para aproximar as pessoas que não estão se aproximando.
elas continuam distantes porque elas correm de um lado para o outro. Elas não têm tempo para nada, elas não têm tempo nem para ouvir a palavra de Deus, porque não há um interesse, não há um despertamento, um desejo, não há prazer nas coisas de Deus. O nome Abacuque significa proximidade, desejo de abraçar. Isto é fantástico. É para nós refletirmos como estamos vivendo, não é? Às vezes as pessoas estão dentro de casa e continuam distantes. Vamos pensar sobre isso, porque estamos vivendo os dias difíceis, de esfriamentos em todas as áreas, esferas, distanciamento, esfriamento, né? As pessoas estão muito calculistas, céticas, enfim. Vamos caminhar aqui nesta palavra. O livro de Abacuque, ele revela que o profeta tinha um zelo fervoroso pela glória do Senhor. Um zelo fervoroso pela glória do Senhor. Quando olhamos para trás e para o presente, sempre vemos profetas, sacerdotes, pastores na brecha pelo seu povo. Abacuque está aqui preocupado com o povo, intercedendo, buscando aí uma saída, vendo um perigo se aproximar, né? E havia uma razão. E a gente sempre viu isto. Vê e vai continuar vendo homens de Deus, mulheres de Deus, que se preocupam com o povo, com a humanidade. Se colocam na brecha para orar, para clamar, para pedir misericórdia, livramento e etc. e tal. Esta é uma função, esta é uma atitude, uma disciplina de um homem, de uma mulher de Deus, que ama o Senhor, o seu reino, e tem amor pelas almas. Abacuque faz duas perguntas ao Senhor. Ele faz duas perguntas relacionadas a dois povos, Judá e Babilônia. Primeiro, se Judá seria punido pelos seus pecados, ele pergunta ao Senhor, Abacuque. Abacuque fica tenso e preocupado, porque Deus não responde a sua oração. Veja o versículo 1 e o 2. Ele diz assim: até quando, Senhor, eu clamarei eu, e tu não respondes? Há tanta maldade por aqui, violência, injustiça, brigas e lutas por toda parte. Estou cercado de destruição. Veja que Abacuque está falando do povo de Judá. O povo de Judá não era qualquer povo, não. Era um povo que tinha um encaminhamento para o reino de Deus, para as coisas de Deus. E ele declara aqui que havia tanta maldade entre o povo, violência, injustiça, brigas e lutas de toda parte. Estou cercado de destruição. Meus amados, meus queridos, você moço, moça, criança, parece muito com os dias contemporâneos. Parece que nós estamos vivendo o tempo que viveu Abacuque. Porque a gente olha aqui estas palavras de Abacuque, né? Há tanta maldade por aqui, violência, injustiça, brigas e lutas por toda parte. Estou cercado de destruição. Nós estamos vendo isso no nosso entorno, né? Eu nem vou falar muito sobre isso, mas você é um ser inteligente e racional. Olhe essas palavras e pense sobre essas coisas, que é muito importante para nós refletirmos e fazermos alguma coisa para mudar, né? Muitas coisas também no nosso entorno, no nosso relacionamento, seja ele familiar, sociedade, etc. e tal, né? Há uma desconformidade, um desalinhamento entre as famílias, a sociedade, juventude e até mesmo nas igrejas. Pasmem, até mesmo nas igrejas. Existe sim, desconformidade, desalinhamento entre as famílias, sociedade, juventude e até mesmo nas igrejas. Abacuque, ele clama ao Senhor. Ele não vê essas coisas com bons olhos. E nós devemos refletir nos dias contemporâneos, porque parece que as mesmas coisas acontecem hoje também entre nós. Isto é fato. Finalmente o Senhor responde, a Abacuque no versículo 5, do 5 ao 11. Ele responde a oração de Abacuque. Diz assim: olhem as nações em volta de vocês, admirem e se assustem, diz o Senhor. Eu vou enviar
os babilônios contra vocês. Aquele povo cruel e violento. Eles fazem valer as suas próprias ordens e leis. Seus carros são mais rápidos que os leopardos. São mais ferozes do que os lobos do deserto. E os seus cavaleiros avançam montados, rápidos como a águia, e espalham terror, diz o Senhor. Eles zombam dos reis, caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas e depois vão à frente como o vento que passa. O Deus deles é a força que eles possuem. Deus está irado. Deus não está feliz. Deus não está feliz com Judá. Primeiro Deus se cala a oração de Abacuque. E depois de um tempo Deus responde que haveria uma perseguição ao povo. Que o povo sofreria uma afronta. Que o povo haveria de ser perseguido e sofrer consequências pelos babilônios, que é este povo que nós acabamos de ver aqui, por conta da rebeldia, do pecado, da desobediência, da falta de temor, da falta de esperança e da falta de dedicação às coisas do Deus eterno, como Abacuque também desejava que fosse. Ele dizia que estava cercado de um povo, que entre eles, muitos deles, era um povo descomprometido com Deus e o seu reino. Um povo muito comprometido com a sua carne, com o seu ego e com o sistema ruim, maléfico, destruidor deste mundo que a Bíblia diz que está nas mãos do maligno. Não o mundo, mas o sistema do mundo. Que o mundo é bom, a terra é boa, tudo que Deus fez é bom, é maravilhoso, é perfeito. Quem estraga as coisas são as pessoas, porque existem pessoas boas e pessoas más. Existem pessoas verdadeiras e existem pessoas mentirosas. Existem pessoas que são transparentes, existem pessoas que são pessoas que trabalham com a mentira, com a inverdade, fazendo ao contrário daquilo que é o bem, daquilo que é bom, daquilo que é benigno. A segunda pergunta de Abacuque para o Senhor é a seguinte: Senhor, Babilônia também será destruída? Que pergunta, né? É óbvio que sim. Porque se Judá estava naquele estado, que era um povo que tinha tendência à queda para as coisas de Deus, que tinha um chamado específico, né? Imagina a Babilônia. O nome já fala Babilônia. Óbvio que sim. Óbvio que seria também castigada, e talvez um castigo, na palavra a gente vê, muito severo, muito mais severo e pior do que a Judá. Judá, na verdade, recebeu uma sacudida, né? Como Deus faz hoje, muitas vezes com o seu povo. Dá uma sacudida, dá uma mexida, né? Deus permite algumas coisas para ver se há um despertamento. No começo até há um pouquinho de temor e um pouquinho de despertamento, mas daí a pouco já começa tudo relaxar. As pessoas esquecem de Deus, da sua palavra, do seu reino, do seu povo, e continuam novamente no ritmo que estava antes, talvez num grau até maior e pior ainda. Então, a segunda pergunta de Abacuque: Babilônia será destruída? Eu respondo, óbvio que sim, né? E o Senhor mostra isto. Veja seus vários pecados, ou os vários pecados dos babilônicos. Diz assim, no capítulo 2, no versículo 5, que havia entre eles embriaguez e avareza. No versículo 6, havia um tratamento brutal para com as nações, através do povo da Babilônia. Versículo 7 a 13. Havia derramamento de sangue. Era um povo que adorava derramar sangue, matar, assassinar.
O versículo 15 e 16, havia prática de terrorismo. Olha só, o versículo 17, destruição de outras terras. Eles adoravam destruir, né? As terras dos povos. Versículo 18 e 19, diz que havia idolatria. Este é um pecado abominável também, né? Idolatria. Deuses, eles adoravam deuses feitos de barro, de madeira, né? Eles esculpiam no barro, na madeira, uma imagem de escultura, um retrato, né? Uma fotografia de alguém que eles queriam adorar, através também do bronze, da prata, do ouro. Isto é abominável aos olhos do Senhor, porque a Bíblia diz que esses deuses aí têm olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. É uma imagem de escultura, né? Tem boca, mas não fala. Tem pernas, mas não andam. Tem mãos, mas não se movem, não apalpam, né? Tem nariz, mas não cheira nada, né? Então, a Bíblia diz lá no Salmo 115 o seguinte: vocês que se curvam diante dessas imagens, vocês que vão na frente dessas imagens fazer orações e rezas, pedir coisas para elas, ainda que vocês digam que é só a fotografia, só o retrato, que o coração está lá, ali é uma escultura, uma imagem, né? O Senhor diz lá no Salmo 115 que as pessoas que fazem isso se tornam igual às imagens. Vai ter olho, não vai enxergar. Vai ter boca, não vai falar. Vai ter perna, não vai andar, né? Vai ficar igual. A vida não vai se desenvolver para a eternidade. A pessoa pode até conquistar coisas nessa terra, galgar coisas nessa terra, porque para isso basta estudar, se dedicar ao trabalho, ser esforçado, levantar cedo, né? Trocar, oferecer o trabalho e receber um salário. Aí se conquista coisas. Mas não é disso que Deus fala. Deus fala de uma eternidade, de uma vida eterna com Ele. O capítulo 2 mostra o castigo e destruição da Babilônia. Deus é um Deus justo. Nós não precisamos detalhar aqui o castigo deles, né? Nós precisamos caminhar, mas o capítulo de número 2 de Abacuque mostra o castigo e a destruição da Babilônia. Deus é um Deus justo, meu querido, minha querida. Nada fica impune e nada fica encoberto aos olhos de Deus. Nada, absolutamente nada fica encoberto aos olhos de Deus. Pode estar certo disso. A justiça de Deus, ela não falha. Deus, ele é um Deus justo. E assim foi com os babilônios. A Babilônia. Finalmente, Abacuque, ele fica mais aliviado diante de tudo que está acontecendo, Deus ter respondido, Deus ter feito o que fez, ele fica mais aliviado. Porém, ele fica apreensivo. Abacuque está apreensivo de como ficariam as coisas. Ele faz uma oração ao Senhor. Ele está apreensivo. Deus tratou com Judá, Deus tratou com os babilônicos, e ele fica apreensivo porque o que vai ser agora? Como que Deus ele vai agir? O que vai acontecer daqui para frente? Ele continua na brecha, continua buscando ao Senhor, ele não para. Veja a oração que ele faz no capítulo 3, no versículo 2. Ó Deus eterno, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Estou alarmado, está dizendo Abacuque ao Senhor. Ele está como que com medo, assustado, né? O que poderia vir, o que poderia acontecer. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós a vejamos, mesmo que estejas irado, ele diz, mesmo que o Senhor esteja irado, tem compaixão de nós. Que coisa, né? Abacuque está clamando ao Senhor, não por ele só, mas pelo povo, porque havia acontecido um corretivo e agora ele está preocupado, ele sabe que Deus está irado com tudo que aconteceu, né? O povo havia entristecido o Senhor e na oração dele clama ao Senhor, pede misericórdia,
que o Senhor pudesse agir com eles como nos tempos passados, né? Um Deus de misericórdia, um Deus que vem de encontro, que levanta o que está caído, que sustenta, que empurra para frente, para o alto, né? Deus é assim, Deus é amor, Deus é maravilhoso. O amor de Deus, né, ele não tem fim, é infinito, é indizível o amor de Deus, a sua compaixão e a sua misericórdia. Abacuque sabia que, clamando ao Senhor, tudo poderia acontecer, tudo poderia mudar. É o único caminho que pode reverter e tocar profundamente o coração de Deus. É o nosso clamor, a nossa entrega, a nossa reverência, não é? É o nosso arrependimento, nossa mudança de comportamento, de estilo de vida, né? De atitude. Então, tremenda esta experiência de Abacuque, que nos traz muitos ensinamentos nesta hora, através da Escritura e da nossa reflexão. Vivemos também como nos dias de Abacuque. Pense sobre isso. Você acha que o que estamos vivendo hoje é porque Deus está feliz com as pessoas? Será que Deus está feliz com as pessoas por aquilo que estamos passando na terra? Fica aí uma interrogação. Ou será que ele está irado, como nos dias de Abacuque? Nós não precisamos nem responder, né? Esta pergunta, porque qualquer criança responderia. Quando Deus olha aqui para a terra e vê o que está vendo na humanidade, do jeito que está vivendo o povo, né? O povo está vivendo de um jeito desenfreado. O povo não tem temor a Deus, não tem reverência a Deus, só se lembra de Deus na hora da dificuldade, do desemprego, da enfermidade, na hora que encontra um caroço, na hora que está tomando banho, se assusta, na hora que recebe a notícia do médico. Tá muito difícil de encontrar pessoas, mas está muito difícil de encontrar pessoas tementes a Deus, que tenha reverência ao Senhor, que ame a sua palavra, que tenha prazer nas coisas de Deus. As pessoas hoje vão ao culto por obrigação. Muitos hoje ouvem o culto por ouvir, por uma obrigação, para dar satisfação para alguém, para se sentir assim como que, eu já fiz a minha parte, né? Esses cultos, por exemplo, através da internet, do WhatsApp, esses cultos drive-in, drive-thru, é tudo a mesma coisa, tudo o mesmo propósito, a palavra, não importa o modelo do culto, como ele está, aonde ele está sendo feito, o que importa é a palavra. O lugar de adoração é no coração, é na presença de Deus, é na reverência, é no temor, né? Hoje você faz um culto via WhatsApp como este, você coloca os louvores, você coloca áudios, as pessoas só vê o que elas querem. Muitos só ouvem a mensagem, pula os vídeos, pula os áudios, ouve um áudio, o outro não vê. Quando termina a palavra, já corre atrás do que ela tem que correr, fazendo de qualquer jeito. Tão de brincadeira. E acham que Deus não está vendo. O pregador não está vendo. O pregador, ele pode até descobrir por meios, ferramentas que existem lá mesmo no aplicativo. Mas Deus está vendo agora. Deus está sabendo agora da motivação, do intuito, do coração de cada um, né? Então, vivemos também como nos dias de Abacuque. Você acha que o que estamos vivendo é porque Deus está feliz com as pessoas? Ou está irado, como nos dias de Abacuque? Fica aí uma interrogação, mas não precisa pensar muito para ter esta resposta. Com toda a avalanche que estamos vivendo, ainda assim não há temor e reverência a Deus. O povo continua se deleitando em seus prazeres fúteis, fadados à destruição. Talvez você fale, poxa, o pastor está sendo muito duro. Meu querido, minha querida, eu estou pregando a palavra, é o que a palavra está falando. Eu estou falando daqueles dias. Estou trabalhando nos nossos dias. Porque se a gente não aplicar para nós agora, então nós estamos mais perdidos do que os que estavam perdidos. Não é verdade? Então, eu tenho que aplicar para agora. É óbvio que tem muita gente boa aí. É óbvio que tem muita gente que tem temor a Deus e reverência. É óbvio que tem, claro. Mas tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente levando Deus de qualquer maneira, empurrando com a barriga. E eu peço a Deus que tenha misericórdia dessa gente. Porque elas estão enganadas
ou se enganando a si mesmas. Como Abacuque e como igreja do Senhor, devemos prosseguir olhando e praticando a palavra. Escute, eu estou terminando. Como Abacuque e como igreja do Senhor, devemos prosseguir olhando e praticando a palavra. Segundo de Crônicas, capítulo de número 7, versículo 13 e 14. Escute aqui o recado de Deus, para mim e para você. Se eu cerrar os céus, diz o Senhor, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o recado do Senhor para mim e para você. Veja que a correção do Senhor começa dentro de casa, na igreja. O Senhor não está corrigindo ninguém que não seja eu e você. O Senhor não está falando com ninguém que não seja eu e você, a igreja dele. E o posicionamento precisa ser da igreja, tem que começar por nós. A roupa suja começa a se lavar dentro de casa. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que já estão por aí, que consumam a terra, que acabe com a lavoura, com o pasto, ou se enviar a peste, e muitas delas já vieram, e outras podem vir, que parece que agora está vindo coisa ruim atrás de coisa ruim. E se eu enviar a peste, diz o Senhor, olha o que diz o Senhor, entre o meu povo, é para que haja um despertamento, é para que haja reverência e temor a Deus, obediência, é para que haja aproximamento do Senhor, como Abacuque, o seu nome, alguém que gostava de estar próximo do Senhor, de se achegar ao Senhor, de abraçar o Senhor, de reclinar a cabeça no peito de Jesus, como um dos seus melhores amigos. É isso que Deus quer de mim e de você, que a gente tenha prazer na palavra dele e nas coisas dele. Ele vai sarar a nossa terra. A promessa é que vai sarar a nossa casa. Mas nós precisamos nos posicionar como igreja. A correção é na igreja, né? O distanciamento é de pessoa para pessoa por causa da praga da peste, não de Deus. As pessoas estão se distanciando de Deus. Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. É que nós não temos muito tempo, mas é fantástico tudo isso. A nossa conclusão, assim como Abacuque orou a Deus, devemos também orar a oração de Crônicas. Abacuque, ele fez a oração dele. Eu e você precisamos fazer a oração de Crônicas. Segundo de Crônicas 7, 13 e 14. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus tem misericórdia de nós. Precisamos nos humilhar, Senhor. E orar, ó Deus, devemos orar, Senhor. Nós já temos uma agenda fixa todos os dias às 18 horas. Que nós possamos nos aplicar a este propósito, Pai. E me buscar, Senhor, estamos buscando o Senhor nesta manhã. Nós estamos agora reverenciando neste culto ao Senhor marcado, agendado, Senhor. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, ó Pai, nós queremos mudar a nossa rota quando estamos errados. Ah, Senhor, nós queremos retomar a rota correta, Senhor. Que Jesus, que é o nosso GPS, o Espírito Santo, esteja trabalhando no nosso coração, na nossa mente, para que quando estivermos nos desviando, nós possamos retomar a rota, Senhor. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Faz isto, Senhor. Sara o nosso Brasil. Sara o nosso planeta, Senhor, deteriorado pelo homem, sendo destruído pelo homem, pelas nações. Espírito Santo de Deus, manifesta a tua glória no coração das autoridades,
das nossas famílias, da igreja, para que possamos retomar o caminho, Senhor, e colocar as coisas no eixo como agrada ao teu coração, Pai, em nome de Jesus. Depois de tudo, ainda como Abacuque, após ter orado, ficou apreensivo. Ainda devemos ficar apreensivos. Devemos ficar apreensivos no aguardo do agir de Deus para que seja favorável. Eu e você precisamos orar, fazer a nossa parte, como diz lá em Crônica, e ainda ficar apreensivos, temerosos, tementes, aguardando que algo favorável aconteça, como fez Abacuque. Depois de tudo, devemos ter a mesma posição, a mesma atitude, a mesma disciplina, a mesma confiança, a mesma certeza e a mesma esperança que teve Abacuque, independente de qualquer situação. Aí você me pergunta, qual foi a posição de Abacuque, pastor? Qual foi a posição de Abacuque, pastor? Depois de tudo, fala para mim, pastor. Fala para nós, eu vou falar. Abacuque 3, 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo ou nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim, diz Abacuque, eu darei graças a Deus e louvarei Ele, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele me faz andar firme como um veado selvagem e me faz voar altaneiramente como a águia. E o tema da mensagem é: ainda assim, darei graças e louvarei ao Senhor. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e comente. Se inscreva no canal. Marque o sininho de notificações para não perder vídeos novos. Até a próxima!